Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um saco de compras que antes era leve, agora parece pesar 1 tonelada? Talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um empurrão extra com as mãos. Esta perda de força, esta fraqueza que se instala sorrateiramente, não é apenas um sinal de que estamos a envelhecer. É um ladrão silencioso que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de viver plenamente. Chama-se sarcopenia, a perda de massa e força muscular relacionada com a idade, e é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar na sua chávena de café todas as manhãs? Um simples pó, fácil de encontrar, que pode começar a reconstruir aquilo que o tempo está a tentar levar. Neste vídeo, vamos descobrir não só que pó é este, mas também outros hábitos simples e alimentos deliciosos que o vão ajudar a construir músculo, a sentir-se mais forte e a recuperar o controle do seu corpo. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, e vai surpreendê-lo. Vamos então começar pelo segredo que o trouxe aqui, aquele pó que pode transformar o seu café matinal numa verdadeira poção de força. Estamos a falar de pó de proteína. Agora sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó? Isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio? A resposta é um rotundo não. Na verdade, à medida que envelhecemos, a proteína torna-se ainda mais crucial para nós do que para eles. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Todos os dias, alguns tijolos velhos caem e precisam de ser substituídos. Os aminoácidos, que são os componentes da proteína, são os tijolos novos. Quando somos jovens, o nosso corpo é um construtor muito eficiente, sempre a substituir os tijolos velhos. Mas depois dos 50 ou 60, o nosso construtor interno fica um pouco mais lento, mais preguiçoso. Continuamos a perder tijolos, mas não os substituímos à mesma velocidade. O resultado? A parede fica mais fraca, com buracos. É a sarcopenia em ação. O pó de proteína é simplesmente uma forma superconcentrada e fácil de dar ao nosso corpo uma grande quantidade de tijolos de alta qualidade, de uma só vez. Adicionar uma colher ao seu galão, ao seu iogurte ou até a uma sopa é como entregar uma palete de tijolos novos diretamente na obra. O nosso corpo não precisa de trabalhar muito para os digerir e absorver, e pode imediatamente começar a reparar e a construir músculo. Existem vários tipos, como o soro de leite, conhecido como whey protein, que é excelente porque é absorvido muito rapidamente, ou opções vegetais como proteína de ervilha ou arroz, para quem prefere. O mais importante é procurar um que seja de boa qualidade, talvez sem sabor, para não alterar o gosto do seu café. Imagine a dona Emília, que adora o seu café com leite de manhã. Ela começou a adicionar uma colher de pó de proteína sem sabor. Ao fim de algumas semanas, notou que já não precisava de se apoiar no corrimão com tanta força para subir as escadas do seu prédio. Conseguiu carregar o saco das laranjas do mercado até casa sem ter de parar a meio do caminho para descansar. São estas pequenas vitórias que fazem uma diferença enorme na nossa qualidade de vida. E não se preocupe, não vai ficar com músculos de fisiculturista. O que vai acontecer é que vai sentir os seus músculos mais firmes, mais capazes. Vai sentir que tem mais energia e estabilidade. A proteína é a base de tudo. É o que nos dá a estrutura. Por isso, pense neste pó não como um suplemento estranho, mas como um concentrado de alimento essencial. É como comer vários ovos ou um bife de peixe, mas de uma forma muito mais rápida e conveniente, especialmente naquelas manhãs em que não temos muito apetite. Pode encontrar estes pós em farmácias, parafarmácias ou lojas de produtos naturais, as chamadas ervanárias. Peça ajuda a um funcionário para escolher o mais indicado para si. Mas, claro, a proteína em pó é apenas um auxiliar. A base de uma boa saúde muscular está naquilo que comemos ao longo de todo o dia. Portugal tem uma gastronomia riquíssima em fontes de proteína de alta qualidade. Pense num belo prato de bacalhau cozido com grão de bico.
temos proteína no peixe e nos legumes. Ou nas sardinhas assadas, um tesouro nutricional. Os ovos, que durante tanto tempo foram os maus da fita, são hoje reconhecidos como uma das melhores fontes de proteína que podemos ter, perfeitos para um pequeno almoço rápido e nutritivo. E não nos esqueçamos dos lacticínios, como o queijo fresco ou o requeijão, deliciosos e cheios de proteína de digestão lenta, ideal para nos manter saciados e a nutrir os músculos por mais tempo. O segredo é garantir que em cada refeição principal, pequeno almoço, almoço e jantar, haja uma boa fonte de proteína no prato. Não adianta comer um prato de sopa de legumes ao almoço e depois um bife enorme ao jantar. O nosso corpo precisa de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia, não de uma avalanche de uma só vez. Começar o dia com o seu café enriquecido é o primeiro passo perfeito para garantir que a obra de reconstrução muscular começa logo pela manhã. Agora, ter os tijolos à disposição, seja através do pó de proteína ou de um bom bife de atum, é fundamental. Mas se os tijolos ficarem parados no estaleiro, a parede não se constrói, pois não? Precisamos de dar uma ordem aos nossos músculos para que eles usem essa proteína. E essa ordem chama-se movimento. Mas acalme-se, não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos que o deixem de rastos. Estou a falar de movimentos simples, inteligentes e que pode fazer no conforto da sua casa, usando coisas que já tem. Pense nisto. Os nossos músculos funcionam segundo um princípio muito simples. Ou os usamos, ou os perdemos. Se passamos o dia sentados, o nosso corpo pensa: para que preciso eu destes músculos das pernas e das costas? Não estão a ser usados, são um gasto de energia. E começa a desmantelá-los. Temos de contrariar essa tendência. O melhor tipo de exercício para dizer ao corpo para construir músculo é o treino de resistência. E isso pode ser tão simples como usar o seu próprio peso corporal. Por exemplo, o exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Tenha uma cadeira firme, sem braços, à sua frente. Sente-se e levante-se, devagar e de forma controlada, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início, pode custar. Talvez só consiga fazer 5. Não faz mal. O importante é o esforço. Este movimento fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, os músculos que nos permitem andar, subir escadas e levantar-nos sem ajuda. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de 1 metro de uma parede. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros. Incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse dar um beijo à parede, e depois empurre de volta. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito. Músculos essenciais para empurrar, puxar e carregar objetos. E que tal usar umas latas de feijão ou uns pacotes de arroz como pesos? Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, pegue numa lata em cada mão e com as palmas das mãos viradas para cima, dobre os braços, trazendo as latas em direção aos ombros. Este exercício simples, a rosca de bíceps, fortalece os músculos dos braços, tornando mais fácil pegar nos netos ao colo ou carregar os sacos do pingo doce. O segredo é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que fazer 1 hora uma vez por semana. Crie uma rotina. Talvez enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante o telejornal. Mas não basta apenas adicionar proteína e fazer exercício. Há um detalhe nutricional que funciona como um interruptor, o verdadeiro chefe de obras que diz aos músculos para começarem a construção. Chama-se leucina. A leucina é um dos aminoácidos, um dos tijolos, mas é o mais importante de todos. É o que dá o sinal para a síntese de proteína muscular. Felizmente, muitos dos nossos alimentos tradicionais portugueses são riquíssimos em leucina. O requeijão e o queijo fresco estão no topo da lista. Uma pequena porção à meio da tarde é um lanche perfeito para dar esse estímulo aos músculos. O peixe, especialmente o bacalhau e as sardinhas, é outra fonte extraordinária. E os nossos queridos tremoços?
aqueles que comemos como petisco com uma cerveja, são uma bomba de leucina. Uma mão cheia de tremoços é um dos melhores snacks que pode ter para a saúde muscular. Os ovos, mais uma vez, são campeões. Por isso, a estratégia é não só comer proteína, mas garantir que as suas fontes de proteína são ricas neste aminoácido específico. Ao fazer isto, está a otimizar a resposta do seu corpo, garantindo que cada grama de proteína que ingere é usada da forma mais eficiente possível para construir e manter a sua preciosa massa muscular. Assim, o seu pequeno almoço com ovos ou o seu iogurte com o pó de proteína, o seu almoço com peixe grelhado e o seu lanche com queijo fresco ou tremoços, tudo isto cria um ambiente perfeito para os seus músculos prosperarem. Já vimos que precisamos dos tijolos, a proteína, e do mestre de obras, o exercício. Vimos também que precisamos do chefe de obras, o aminoácido leucina, para dar a ordem de construção. Mas há mais um segredo para uma construção eficiente: o timing. A forma como distribuímos a ingestão de proteína ao longo do dia é tão importante quanto a quantidade total que comemos. Imagine que tem de construir uma parede e recebe todos os tijolos de manhã, de uma só vez. Os seus trabalhadores vão usar alguns, mas a maioria vai ficar amontoada, sem utilidade, e talvez até se perca. Seria muito mais eficiente se recebesse pequenas remessas de tijolos ao longo de todo o dia, à medida que os trabalhadores precisam deles, certo? O nosso corpo funciona exatamente da mesma maneira. O nosso organismo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de cada vez. Estudos mostram que, para adultos mais velhos, o ideal é consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Se comer muito mais do que isso de uma só vez, por exemplo, num grande bife ao jantar, o excesso de proteína não vai ser usado para construir músculo extra. Será convertido em energia ou armazenado como gordura. O erro que muitos de nós cometemos é consumir muito pouca proteína ao pequeno almoço, talvez apenas uma torrada com manteiga, um almoço razoável e depois uma carga maciça de proteína ao jantar. Isto deixa os nossos músculos em déficit de tijolos durante a maior parte do dia e depois sobrecarrega o sistema à noite. A estratégia vencedora é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada. Começar o dia com o seu café turbinado com proteína em pó já é um passo de gigante. Ou talvez 2 ovos mexidos. Isto já lhe dá um excelente arranque, fornecendo aos seus músculos os materiais de que necessitam após o jejum noturno. Ao almoço, um bom filete de pescada, ou uma posta de salmão com legumes e um pouco de arroz ou batata doce. À meio da tarde, em vez de bolachas ou um bolo, opte por um iogurte natural, talvez grego que é mais rico em proteína, ou um punhado de tremoços ou amêndoas. E ao jantar, uma dose mais modesta de proteína, como uma sopa de feijão branco ou um peito de frango grelhado. Desta forma, está a criar um fluxo constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, mantendo o processo de construção muscular ativo durante todo o dia. É como dar um pequeno salário aos seus músculos a cada poucas horas, em vez de um grande prêmio uma vez por dia. Eles respondem muito melhor a esta consistência. E agora vamos à dica que lhe prometi. Algo que pode parecer não ter nada a ver com músculos, mas que é absolutamente vital. Falo da qualidade do seu sono. Durante o dia, com as nossas atividades e exercícios, nós essencialmente criamos pequenas fissuras, pequenos danos nas nossas fibras musculares. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e faz o trabalho pesado de reparação e reconstrução. É no silêncio da noite que a magia acontece. Se não dormimos bem ou o suficiente, estamos a sabotar todo o esforço que fizemos durante o dia. É como ter os tijolos, o mestre de obras e o chefe de obras todos prontos, mas depois apagar a luz no estaleiro e mandá-los para casa mais cedo. A obra não avança. Muitas vezes, com a idade, o sono torna-se mais leve e interrompido. Mas há pequenas coisas que podemos fazer. Tente criar um ritual de relaxamento antes de deitar. Evite ecrãs, como o telemóvel ou a televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir,
pois a luz azul interfere com a produção da hormona do sono. Um chá de camomila ou cidreira pode ajudar. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Fazer aqueles exercícios leves de que falamos mais cedo durante o dia também ajuda a regular o ciclo do sono. Um corpo que se moveu fica mais cansado e pronto para descansar. Portanto, veja o sono não como um tempo de inatividade, mas como o turno da noite da sua equipa de construção muscular. Proteja-o a todo o custo. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que combater a perda de força não é uma batalha perdida. É uma questão de dar ao nosso corpo as ferramentas certas, na hora certa. Começamos com a ideia surpreendentemente simples de adicionar um pó de proteína de alta qualidade ao nosso café da manhã. Uma forma fácil e eficaz de entregar aos nossos músculos os tijolos de que precisam para se reconstruírem logo no início do dia. Mas percebemos que isso é apenas o começo da história. Vimos que estes tijolos precisam de uma ordem para serem usados, e essa ordem vem do movimento, de exercícios de resistência simples que podemos fazer em casa com uma cadeira ou latas de feijão, desafiando os nossos músculos a manterem-se fortes e funcionais. Descobrimos também o segredo do chefe de obras, a leucina, esse aminoácido poderoso que encontramos em abundância nos nossos maravilhosos queijos frescos, no nosso peixe e até nos tremoços, e que dá o sinal de partida para a construção muscular. E aprendemos a importância do timing, de distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, como pequenas entregas constantes de material, em vez de uma grande descarga de uma só vez, para manter a obra a funcionar sem interrupções. Finalmente desvendamos o papel crucial do sono, o nosso turno de reparação noturno, o tempo sagrado em que os músculos se regeneram e ficam mais fortes. Lembre-se, não precisa de virar a sua vida do avesso amanhã. Comece pequeno. Talvez amanhã experimente adicionar aquela colher de proteína ao seu iogurte. Na próxima semana, tente fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira durante os anúncios da televisão. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados enormes. O objetivo não é parecer mais jovem, é sentir-se mais capaz. É ter a força para abrir aquele frasco de doce teimoso, a energia para brincar com os seus netos no parque, a estabilidade para caminhar pelas ruas da sua cidade com confiança, sem medo de tropeçar. É sobre manter a sua independência e a sua dignidade. Quero muito saber o que pensa. Já experimentou alguma destas dicas? Qual é o seu segredo para se manter forte e ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e gostou da nossa conversa, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver a nossa melhor vida, em qualquer idade. Lembre-se sempre disto. A idade pode ser apenas um número, mas a força é uma escolha que fazemos todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.